A religião é utilizada como sinônimo de fé ou sistema de crenças. É um campo diferente do que muitos pensam. É um fenômeno individual e engloba diversas crenças e filosofias, o que as difere entre si. Ela requer a presença e criação de grupos que fortaleçam os laços, os preceitos e a fé que cada um possui. Eu já pertenci à Igreja Católica, minha família pertence à Igreja Católica. Eu migrei, me converti aos 19 anos, né? Escolhi a Igreja Batista para ser a minha igreja. Eu participei umas 3 vezes de uma igreja evangélica. Bem, eu não me identifiquei. No meu sentido espiritual, eu não me identifiquei. Eu não critico ninguém que muda de religião, quem é católico, todos somos livres. Mas eu, Poliana, definitivamente não mudaria a minha religião, pois foi nela que eu me encontrei. Eu já frequentei a Igreja Católica. Logo no começo da nossa vida, eu acredito que a maioria dos brasileiros, né, por cultura, porque os outros dizem que tem que frequentar aquela igreja, eu também frequentei a Igreja Católica com meus amigos, com a minha família, né? Pelo berço católico que eu nasci, eu recebi uma certa estrutura doutrinal. A partir do conhecimento, eu fiquei e pretendo continuar, né? Não discrimino ninguém, quem está migrando deve ter alguma coisa outra que não se sentiu bem. Desde criança, nossos pais nos levávamos para a igreja, nós fizemos o catecismo, todas aquelas etapas, crisma, que a Igreja Católica oferece, nós fizemos as etapas. Durante muito tempo, a tradição falava mais alto que o indivíduo. A comunidade falava mais alto que o indivíduo, o grupo. Isso tem mudado, né? As pessoas se sentem livres para fazer as escolhas de acordo com as convicções pessoais e não mais com a tradição ou com a coerção do grupo. Por mais que a minha família seja católica, eu posso escolher ser ou não. Por mais que a minha família venha de uma determinada tradição, eu posso escolher pertencer ou não a essa tradição. E os sujeitos se sentem cada vez mais livres. A Igreja Católica, ela não é monopolizadora do Evangelho. Então, se alguém entende que em uma outra denominação ela vai seguir essa direção do seguimento de Cristo, a Igreja Católica deixa sempre a plena liberdade às escolhas das pessoas, de quem quer que seja. Já nesses 16 anos vimos esta migração grande que existe de católicos que passam para igrejas evangélicas e lá vão, entre aspas, oferecendo ao mercado religioso um produto diferenciado. A Igreja Católica, a característica dela é de ser, de um lado, fiel à tradição. O processo de migração das pessoas da Igreja Católica para as igrejas evangélicas tem alguns fatores, na minha concepção, a respeito disso. Uma delas é a questão de ter o mesmo estilo de cultos, a participação social, muitas das vezes, as igrejas muitas vezes oferecem algo mais pessoal, algo que realmente é a realização pessoal. Trabalhando também as suas emoções, seus sentimentos e, acima de tudo, também o agir de Deus na vida delas, a um ponto de encontrar, de desenvolver a sua fé. A igreja, de fato, ela não está preocupada, né, com a questão migratória das pessoas. Entra aí a questão da liberdade, como já falamos, né, e ela vai continuar indicando o caminho que indicou desde sempre seus discípulos. Quem compreende isso, na experiência católica, permanece discípulo de Jesus na Igreja Católica. Talvez o discurso da Igreja Católica tenha sido de que esse processo não tem alcançado e atingido a sua estrutura, mas as próprias pesquisas científicas no mundo e no Brasil apontam o contrário, né?
dizem que esse discurso é um equívoco. Inclusive, se a gente for fazer uma investigação mais profunda na própria estatística do IBGE de 2010, nós iremos perceber que, inclusive, tanto a Renovação quanto as novas comunidades católicas e outros movimentos são, como pano de fundo, uma estratégia da Igreja Católica no sentido de não se esvaziar, não perder os seus fiéis, né? Quer dizer, então, só esse fato, né, já desconstrói o discurso que talvez seja oficial da Igreja Católica, no sentido de não estarem muito preocupados. O sujeito é livre para fazer as escolhas que ele quiser, e alguns são mais decididos e mantêm suas próprias identidades. O que me fez querer frequentar a igreja evangélica foi a minha necessidade que cresceu de ter um relacionamento com Deus. E a igreja evangélica me proporcionou ter esse relacionamento com Deus, né? Que a igreja católica não me proporcionava. O grande motivo de eu migrar mesmo para lá foi através da leitura da Bíblia. Depois que eu li toda a Bíblia, Deus falou muito forte comigo, e falou muito forte comigo lá dentro da igreja católica. Ele falou muito forte. E a partir daquele momento, eu senti no meu coração que não era aquele lugar que eu queria, né? Era um lugar que eu queria que me aproximasse mais de Deus, né? Em intimidade mesmo com Deus, que é isso que Ele quer de nós, a intimidade, né? E a partir daí que eu comecei a frequentar mais a igreja evangélica, porque foi lá que eu vi que onde eu poderia crescer mais em relação a relacionamento com Deus. Bom, o primeiro motivo foi que eu namorei com um rapaz que ele era evangélico, né? Ele nasceu num lar evangélico, e quando nós nos casamos na católica. Mas depois que a nossa filha nasceu, aí ficou complicado de nós educarmos ela, porque eu levava ela para a católica e ele levava ela para a evangélica. Então ela não tinha uma identidade própria. Então a partir daí eu passei a ir frequentar a igreja com eles. E a partir daí eu comecei a me envolver na igreja e comecei a frequentar a partir disso, a partir do nascimento da minha filha. O conhecimento faz muito valer, né, nessa questão. E até mesmo a vivência espiritual que eu já tenho, entendeu? E as pessoas que certamente migram não têm essa certa vivência que eu tenho e nem o conhecimento mais aprofundado. Eu tava com um problema grave assim em casa. O meu pai e a minha mãe sempre foi doente, assim. Aí às vezes eu não gostava muito de ficar em casa, eu gostava de ficar mais fora de casa, assim. E da forma que eles na forma da trilha da palavra de Deus, eu me senti muito chamado, eu queria estar participando, eu queria ser um exemplo para minha casa. Não existe uma motivação principal para o fenômeno da migração, né? Existem várias questões que estão em torno dessa temática, né? Mas hoje eu posso e verifico isso, né? Que existe muita propaganda em torno do religioso, né? Com a Bíblia na mão, né? Com certos versículos um pouco soltos da Bíblia. Existe muita propaganda com ofertas, né? Generosas, né? Para quem migra, para quem vai. Eu acho que todas as igrejas têm os seus problemas, suas dificuldades, também os seus escândalos, as suas dificuldades. Eu creio que não é simplesmente pelos escândalos, mas a busca que a pessoa tem em Deus. O que acontece na situação dos evangélicos que crescem? Cada pastor, ele tem a Bíblia na mão e vai ensinando a usar a Bíblia e vai aprofundando segundo a sua cultura, a sua linguagem, né? É uma linguagem que aparentemente abraça a realidade do povo. A Igreja Católica, os assuntos são inúmeros. É da liturgia, é da catequese, é da Bíblia, é da doutrina social da igreja, são das pastorais, da criança, da família. Quer dizer, é um leque grandíssimo
E ninguém na Igreja Católica sabe fazer tudo isso. O trânsito religioso também parte, obviamente, de uma decisão e dentro desse mercado de bens religiosos, porque os adeptos hoje podem fazer a opção, podem fazer a escolha. Quando eu desloco de uma religião para outra, não foi necessariamente um convite de um amigo, mas pelo fato de eu ter tido, a partir daquele convite que me levou a um culto, por exemplo, aquela pessoa ter tido uma experiência religiosa significativa. A experiência religiosa significa que esta pessoa conseguiu a resposta que queria naquele lugar. E é isso que vai mantê-las ali. É isso que vai fazer com que ela se converta. De acordo com a tua graça e tua misericórdia, Senhor Deus, para multiplicar não somente para que sejam abençoados, mas que eles continuem sendo bênçãos, Pai, para viver o reino do Senhor. Meu processo de conversão ele foi bem conturbado. Eu estava numa fase muito ruim da minha vida. Eu nunca fui de beber, e na época eu estava começando a beber, todo dia pegava um porre diferente. No primeiro dia do festival, eu tocando na batucada, chegaram comigo e brigaram comigo. E eu fiquei pensando, falei, cara, se eu tivesse ido fazer alguma coisa para Deus, eu não estaria recebendo essas brigas, não estaria ouvindo tudo que esses caras estão falando. Naquele dia ali eu decidi que eu não entrava mais no bombódromo, que fosse para questão de boi. A conversão, a gente se converte a algo ou alguma coisa. Não é a igreja, a doutrina, o ensinamento, mas é entender que existe um Deus que morreu por mim naquela cruz, pregado, sofreu, pagou pelos meus pecados e ressuscitou o terceiro dia para que eu pudesse ter a salvação. Por mais ter nascido num lar evangélico, mas um dia você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. E uma das promessas maravilhosas que Ele nos deixou, olha, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então tenho motivos para me arrepender, para querer voltar atrás, porque eu sou muito feliz, muito realizado. A dinâmica própria da Igreja Católica é a partir dos seus sacramentos, da liturgia, né, que tem como ponto fundamental o anúncio do Evangelho. A dinâmica que a igreja evangélica usa para atrair as pessoas é viver Cristo. A gente diz assim, que a gente não é evangélico, a gente é cristão. Cristão é Cristo vivendo em nós. Nós estudamos a palavra, a Bíblia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos para os novos convertidos aqui na igreja o processo de conectar 1, 2 e 3. Conectar com Deus, conectar com a igreja e conectar com as pessoas. Fazemos o quê? Uma programação, um culto que seja uma música agradável, que tenha a possibilidade de alcançar todas as faixas etárias. Aqui na igreja tem uma estrutura onde nós temos desde o berçário, desde os lactários, até crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos. A Igreja Católica, a característica dela é de ser, de um lado, fiel à tradição. Sempre costumo dizer que uma pessoa que é batizada diz, vai fazer parte da igreja em Parintins, a Igreja Católica Parintins tem 60 anos. Não, quem é batizado recebe 2.000 anos de história. Ali vem um catecismo. O catecismo tenta sintetizar a Bíblia com todo este magistério da igreja, com o exemplo dos santos e com a liturgia. Que, porém, não é suficiente para conquistar um jovem. O catecismo se torna, entre aspas, um livro como os outros, e depois os catequistas quem são? O primeiro catequista de uma diocese deveria ser o bispo, depois são os padres, e depois são os pais dentro de casa. A igreja evangélica ela tem um trabalho muito bom nessa questão. Quando se tem alguém fragilizado, digamos, emocionalmente, aí eles entram falando da palavra, falando da doutrina, e até um certo cuidado mesmo de trabalho, não só de pregação da palavra, mas também corpo a corpo ali. Então o que eu vejo é que os nossos irmãos evangélicos, pelo menos tanto os jovens, que talvez não gostam de catequese, não gostam da missa, preferem assim, aquele momento de louvor, etc. Na Igreja Católica, esses jovens poderiam encontrar, por exemplo, a renovação carismática, que favorece esta forma
de se manifestar na oração, no louvor. Às vezes esses pastores chegam e já queimam nas etapas e te dão aquilo que você não conseguiu depois de 1 ano, 2, 3, de caminhada, 5 anos. E você percebe aquela pregação, me oferece aquela salvação, estou salvo. Então, já abraço aquilo como não fruto de uma caminhada de fé, mas já a fé que me salva já na hora. A igreja evangélica, assim, existe muito acolhimento. Tem muito acolhimento com os jovens, muita preocupação em transformar vidas dos jovens. Aqueles jovens, muitas vezes, eles são, pela sociedade, eles são discriminados. Quando eles passam a frequentar uma igreja evangélica, eles são bem acolhidos, independente de como é a vida deles social, né? Mas eles são bem acolhidos. Eu acho que o acolhimento da igreja evangélica ele é mais humano. Não que a igreja católica seja. Mais humano, levando para o lado espiritual. Na igreja evangélica, no caso, quando somos cristãos, a gente tem que amar as pessoas. E esse amor às pessoas é um diferencial, entendeu? Isso é um diferencial. Amor sincero. Eu me senti chamado pelo grupo. No começo que eu participei desse grupo foi num evento que eles fizeram, que chama Trilha Fanuel. Na primeira Trilha Fanuel. Eu fui. E eu me senti chamado, nesse dia foi tocado, eu queria, naquele momento quando eu vi as pessoas jovens na frente, assim, eu quero estar lá, eu quero estar ali. A evangélica sai no lucro exatamente porque ela não está preocupada com uma série de questões institucionais. Ela está preocupada com o seu fiel, com o contato com o seu fiel. E quem não se sente mais acolhido num ambiente em que você nota que as pessoas se preocupam diretamente com você. Independente de igreja, né, a gente tem que ter um relacionamento com Deus mesmo, relacionamento independente da igreja ser católica, ser evangélica, ser assembleia, ser espírita, sabe, independente dela, você tem que buscar Deus mesmo. Você pode até não frequentar nenhuma igreja, mas você pode ter Deus dentro da sua casa, dentro do seu coração, para onde você vai, você está com Deus. Por muito tempo a gente pensa que sem Deus, podemos viver sem Deus, mas nós não podemos. A nossa fé nos move. Eu sei que muitas pessoas querem o benefício imediato, ou seja, eu peço hoje e amanhã quero receber. Mas não é exatamente assim. Deus ele tem um tempo e ele tem um plano. E esse plano dele está acontecendo na minha vida. Nós respeitamos a questão do termo da liturgia, dos processos, da adoração que os católicos fazem. Mas nós ensinamos a palavra de Deus. Um dos princípios das igrejas batistas que a Bíblia seja regra de fé e prática. Então, nós levamos a pessoa realmente a conhecer a palavra de Deus. A meu ver, em Parintins, se multiplicar ainda mais as igrejas, se corre o risco de criar uma turma, uma sociedade, sobretudo dos mais jovens, profundamente cínicos e céticos. Realmente existem igrejas que elas pregam muito isso, né? Pregam muito a prosperidade, né? Mas tem igrejas também que se preocupam com a parte espiritual, o seu crescimento espiritual, né? Então eu acredito que essa é a verdadeira igreja, que se preocupa com o seu crescimento espiritual. Durante muito tempo a Igreja Católica não aceitava essa perspectiva, porque para ela éramos católicos desde o berço, desde o nascimento, né? Essa é a nossa identidade. Cabral chega aqui e botou uma cruz e somos católicos e seremos católicos para sempre. E eles demoraram para aceitar isso, que as coisas não são mais assim. Que meu pai ser católico não significa que eu vou ser católico, que as novas gerações tinham uma demanda que era a demanda de escolher sua própria identidade. Eu recebi muita crítica já da parte da minha avó. A minha avó ela era católica. Ela foi a primeira pessoa que ligou para mim para brigar comigo. E disse para mim que não era, que eu tinha que parar com isso, que isso era besteira, era bobagem. Mas eu não, vou continuar. Eu fiquei, mantive. Logo em seguida, a minha mãe, achando que era mentira minha que eu estava indo para a igreja, eu pedi para ela ir comigo, ela foi, ela viu que eu estava realmente indo para a igreja. E ela gostou, ela também ficou, então logo um tempo depois ela se converteu e se batizou. O meu pai
um tempo depois a mesma coisa, minha irmã também um tempo depois a mesma coisa. Bom, a princípio foi um pouco difícil, né? Eles aceitarem essa decisão minha, porque como a gente nasceu num lar católico, né? Foi muito difícil, porque é uma quebra de paradigmas, né? E assim, as coisas que a gente aprende na igreja evangélica é totalmente diferente da igreja católica. Mas com o tempo eles foram se acostumando com isso, com essa mudança. A igreja é só uma forma da gente chegar a Deus, mas no meu coração hoje não pede mais certas coisas que são praticadas na igreja católica. A liturgia toda da igreja católica, ou as tradições, isso para mim não encaixa no meu entendimento hoje. Pelo berço católico que eu nasci, eu recebi uma certa estrutura doutrinal. E a partir de então, esse alicerce, né, essa estrutura, só teve a crescer com o tempo, buscando conhecimento mesmo. A partir do conhecimento, eu fiquei e pretendo continuar, né? Maria é intercessora, mãe e educadora da igreja. A Bíblia diz que a gente não precisa lutar sozinho, né? Mas para que Deus esteja conosco, a gente precisa abrir o nosso coração para que Ele venha ser nosso companheiro, nosso amigo, né? Porque a Bíblia diz que Deus não é como o inimigo, né? Que chega lá, invade a tua vida, estraga tudo, né? Dá tudo errado, que é para te fazer sofrer. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E Jesus veio para que a gente tivesse vida, vida com abundância. Vida com abundância quer dizer o quê? Ser feliz, independente de tu estar rodeado de pessoas ou se tu tá sozinho. É ser feliz de verdade. E é isso que eu sinto caminhando com Jesus. A mensagem que eu deixo é essa, né? Que você busque verdadeiramente a palavra de Deus para viver, porque a palavra de Deus ela é um manual de instrução para todas as áreas da sua vida. Então que você busque verdadeiramente.